existe partida possível sem combustível. O combustível para quem faz cinema é, evidentemente, o conhecimento básico, a escolaridade boa, nível de leitura fundamental, nível de informação fundamental, senão não tem partida. Eu tenho horror dessas referências divinas e ou essas questões. Até eu lembro quando eu dava aula de pintura. Eu não dou aula de pintura há muitos anos, mas durante 20 anos eu dei aula de pintura. Eu lembro que as pessoas vinham com discursos assim que até me assustavam, né, dizendo... Eu perguntava, por que você quer estudar comigo? A pessoa fala, porque eu quero botar tudo para fora. Vai falar com sua terapeuta, então, pelo amor de Deus. Essa associação de meu interiorzinho, ninguém está interessado no seu interior, ninguém. Eu já tinha feito a direção de vários filmes, né? Eu fiz o Carlota, Joaquina, depois eu fiz o Homem do Ano, fiz o Eu, Tu, Eles, fiz vários filmes, assinei vários filmes de direção de fotografia e estava me preparando para dirigir e estava escrevendo um roteiro, acho que desde os 21 anos de idade, que era a história de um menino favelado que se apaixonava por uma menina, era uma espécie do Romeu e Julieta. E aquele era para ser o meu primeiro filme e ninguém queria apostar nada naquilo. Aquele filme tava mortinho, não tinha jeito, até que pintou lá na conspiração o Zezé e o Luciano querendo fazer o primeiro filme deles, né? E a história bateu em vários diretores, não, você tá louco, que isso? História do Zezé de Camargo, você tá maluco? Bateu no Andrucha, bateu na Mini, bateu em mim e eu disse não também. Falei, não, que isso, eu tô me preparando para dirigir meu primeiro filme, vou começar por um filme sertanejo, você tá louco? Isso é coisa de maluco. De jeito nenhum. A única coisa que acontece é quando o seu interior se transforma em universal, em algo universal. O pessoal se transforma no universal. E a única maneira que isso acontece é através da linguagem. É por isso que tem que haver, enfaticamente, esforço sobre a questão da linguagem. E as roteiristas, que não eram nem roteiristas, eram duas pessoas que entrevistaram o Zezé, que é a Patrícia Andrade, que agora é roteirista, e a Carolina Couto, que agora é roteirista também, mas não eram assessoras de imprensa. Elas me pegaram no almoço e falaram assim, a gente quer contar a história para você. Porque acho que você tem essa coisa do sentimento brasileiro, não sei o que. Eu falei, olha, filme sertanejo não adianta, não vou topar. E elas sentaram na minha frente e começaram a contar aquela história. E quando eu tinha acabado de almoçar assim, elas começaram a história das fichas. Eu falei, essa história não existe. Isso é mentira, isso é roteiro. Não, essa é a história de verdade deles. Eu falei, que isso, não é possível. Aí falou, você quer conversar com o Zezé? Eu falei, não. Me marca um encontro com o seu Francisco. Então, para mim é muito claro, eu estou situada dentro do espaço da interlocução. E dentro do espaço da interlocução existem duas verdades, duas honestidades, e uma não pode prescindir da outra. Pois que você achou a maneira de se expressar e que, portanto, você chegou em alguma linguagem, é muito difícil você ter humildade de se submeter às regras dessa linguagem. Toda linguagem tem normas. Ou seja, eu preciso criar um âmbito onde eu possa ser honesto criativamente, ou seja, eu não preciso dizer o que você precisa ouvir, mas eu preciso dialogar com você, né? Isso aí tudo é muito... Eu estou falando de coisas meio intangíveis, né? As traduções são meio toscas. Então, assim, na medida... A minha oficina, o meu âmbito de trabalho criativo, o meu ofício, né? O meu ofício é de conseguir estabelecer esse diálogo, essa interlocução, que é criativa, que pressupõe o outro na minha frente e que é honesta. Eu peguei um avião, fui para Goiânia, o cara entrou no carro, um carro com motorista, né, o seu Francisco, não sei o que, já com um carrão, entramos para dentro de Goiás, o cara mudo. Ele chegou numa casinha de pau a pique, bateu, falou assim, essa casa aqui, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a construir ela com a minha mão. Eu tive um filho, não sei o que, eu sonhei que ele ia ser cantor, tive o segundo filho. Quando o cara acabou a história, eu tava aos prantos. Aí eu falei, liga pro seu filho e avisa que eu vou fazer essa história.